Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um episódio do canal Homens de Prata e a gente tem o prazer de receber hoje um grande amigo, um grande parceiro de alguns anos, Eduardo Eisler. Eduardo, muito bem-vindo, prazer em recebê-lo. Obrigado, prazer é tudo meu. Primeiro em revê-lo. Poxa, faz numa situação tão legal, um projeto tão interessante, diferente. Edu, conta pra gente então, como você se preparou, como é que estava a sua visão dessa transição e o que você recomenda para as pessoas que estão nessa faixa, como é que deve se comportar, esses homens de prata que estão nos seguindo, e também um pouco do que você está fazendo daqui para frente. Eu tive o grande prazer de ser filho da Edith Eisler, que foi uma ícone na culinária brasileira, ela que lançou a Cláudia no Brasil. E com 16 anos, todos os homens de marketing, publicitários, iam na minha casa, porque a cozinha experimental de Cláudia era na minha casa nessa época da minha vida. Ali eu aprendi com várias pessoas, ícones, que eu poderia aqui colocar em números, mas eu não quero colocar nomes para não deixar ninguém de fora. Mas muitas pessoas foram falando coisas que formaram a minha opinião sobre o que eu queria fazer. E eu realmente queria me especializar em alimentos, em estratégia de empresas de alimentos e, de alguma forma, sempre tentar inovar e antecipar necessidades. É isso que eu aprendi com 16 anos. E a partir daí eu comecei a me formar para isso, tanto que eu me formei em administração de empresas, marketing normal, e chegou um momento que eu falei assim, eu preciso entender a cadeia, e eu resolvi, da noite para o dia, casar com a minha namorada. Com a minha namorada, que já tinha desde os 10 anos de idade. E nós decidimos que a gente ia morar onde a agricultura tem o maior poder de inovação, que é Israel. Eu tive a oportunidade de morar no final, era para ficar 2 anos, eu fiquei 7 anos em Israel, aprendendo uma cultura, um valor muito diferenciado de liderança, né? Então essa foi uma grande oportunidade e fui aprender o que é o alimento. Por que é tão importante a agricultura no final da história, quando a gente precisa ter um alimento na mesa. Depois de 7 anos em Israel, por uma razão pessoal da minha esposa, de saúde, a gente achou que era o momento de voltar ao Brasil e se aproximar da família outra vez. Quantos anos? Eu tinha 29 anos. 29 para 30, já tinha 2 filhos, já tinham 2 filhos carregando. A gente não sabia o que a gente ia fazer no Brasil, mas a gente achava que era o momento de eu voltar ao lado da minha mãe que estava doente e minha esposa que estava passando um problema de saúde importante. A gente achou que era importante ela estar no acolhimento da família. Por isso que eu digo, as decisões profissionais, elas nunca podem ser maiores que as decisões pessoais ou familiares, né? Muitas pessoas escolhem pela profissão e abandonam a família. Cada um tem o seu modo de pensar. Eu tenho o meu modo de pensar que a família me fez ser um grande profissional e não ao contrário, né? Então essa decisão foi extremamente difícil. A gente morava numa sociedade socialista no Israel, para quem conhece um kibbutz, onde você não tem nada, você só tem valores intangíveis e não tangíveis. Voltei para o Brasil com nada, zero, não tinha nada no bolso, com 30 anos, 2 filhos, uma filha e um filho. Lógico, tinha minha mãe no Brasil, mas era uma jornalista, vocês imaginam o quanto isso significa, e os pais da minha esposa também não tinham grandes condições para nos sustentar. Eu falei para minha esposa, não tem problema, com a bagagem que eu estou trazendo eu arranjo emprego em 1 mês. Ela falou, você está louco? Arranjo. Por um acaso eu tinha um tio que eu não via há muitos anos, e quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi ligar para ele. Eu sabia que ele estava no ramo parecido com o que eu queria. Eu falei, tio, estou voltando para o Brasil, a história é essa. Ele falou, deixa comigo. Ele abriu a porta de uma empresa muito importante no Brasil, chamada Liotécnica. Eu, voltando de Israel, trabalhando na agricultura, fiz marketing, mas o cara me deu a oportunidade, me deu a chance de eu provar que dava. E foi assim que minha carreira realmente foi para o caminho que eu sempre sonhei, que era ser um grande executivo da área de alimentos e inovar sempre. E aí, quando chegou mais ou menos uns 55 anos de idade, 54, e eu conversando comigo mesmo, falei assim, eu vou parar com 58 anos. Eu estava no Ibirapuera e eu falei assim, eu vou parar com 58, eu estava com 55, 54. E já tranquilo, meus filhos bem formados, a família bem estruturada. E eu falei, eu vou parar com 58, independente de decisão financeira, é uma decisão familiar. Meu filho é um empreendedor, chegou para mim
Falou, pai, como é que você aguentou ser executivo tantos anos? Eu não conseguia. Ele ficou 1 ano empregado como executivo e falou, pai, não vou fazer isso. Eu não consigo, eu quero empreender. Você vem comigo? Eu falei, quê? Vem comigo, pai. Larga tudo e vem comigo. Eu falei, filho, alguém tem que pagar as contas. Quem vai pagar as contas? Ele falou, pai, vem comigo. Aquela conversa fica te minhocando, formigando. E eu fui para Bogotá naquele dia, coincidentemente. Encontrar o Marcão lá. E a gente tinha uma reunião grande em Bogotá. Nunca vou esquecer esse dia. E estava o presidente, meu chefe direto, né, da Tetra Global. E, cara, me deu uns 5 minutos. Eu cheguei para ele e falei assim, eu vou embora. Ele falou, não acredito, pensa mais um pouquinho, a gente volta a conversar aqui 1 mês, eu estou no Brasil, a gente vai jantar nós dois e a gente conversa. Eu falei, tá bom. Passou 1 mês, a minha ideia cada vez mais forte. E nesse inteirinho eu resolvi fazer uma reunião de família, onde estava a minha nora já, né, faz parte da família, e meu genro, que fazem parte da família. Eu chamei todos em casa para uma conversa formal de transição de vida, onde eu expliquei a situação para todos e falei assim, eu quero parar, que pode significar um impacto nas nossas vidas financeiras, lógico que pode significar, mas é um risco que eu quero tomar porque meu filho está pedindo e minha filha, nesse inteirinho, ela era sócia de uma agência de propaganda, nessa noite ela falou, pai, vou largar e vou com vocês. Aí minha esposa falou, tamo junto, se precisar a gente mudar nosso padrão de vida, a gente muda, mas vamos ser felizes. Quando ela falou, vamos ser felizes, eu entendi a mensagem, que era para eu voltar para casa, voltar para os filhos, e os netos estavam nascendo. Eu praticamente não vi o meu neto mais velho, eu vi muito pouco ele crescer. O presidente global, o CEO, veio e a gente teve jantar e eu falei, eu vou embora, mas eu vou entregar a Tetra Pak tudo que eu prometi que eu ia entregar. Ele falou, não, a gente respeita, a gente conversou e nós vamos fazer uma transição maravilhosa e você vai levar o legado que você merece. Quando ele falou o legado que você merece, realmente me arrepiou, que eu sei o que significa isso numa empresa como a Tetra Pak, que é familiar, que é a família Housing, que ainda é dona até hoje, eu conheço os valores deles, é aí que eu falo que valores de empresas não são escritos, eles são realmente valores. O que está na parede das empresas não vale nada, o que vale é a cultura de quem cria e de quem lidera, né? E aí a gente fez uma transição maravilhosa e eles me permitiram, incrivelmente, dentro da Tetra Pak, eu fiz um acordo que eu queria me preparar para sair enquanto eu estivesse lá. E que ele me flexibilizasse a minha agenda também para que eu não fizesse as coisas nem mal para a Tetra, nem mal para mim. Então, o que eu fiz? Eu realmente eliminei a secretária. Falei para a Adriana, agora você vai cuidar dessa área, você não vai perder emprego. Você vai me ajudar a achar o sucessor para ser seu chefe. Mas eu não quero mais você me ajudando. Eu quero fazer tudo sozinho. Sofri pra caramba. Que eu não tinha a menor ideia do que era comprar uma passagem aérea, eu não tinha a menor ideia do que era reservar um hotel, eu não tinha a menor ideia de que era controlar uma agenda no Outlook, eu juro que eu não sabia, vocês podem rir. As pessoas que não se preparam para sair do mimo da corporação, porque a gente pensa muito, não vou ter mais chefe, não vou ter mais relatório todo mês, não preciso fazer apresentação em PowerPoint, eu não preciso mais de encheção de saco, eu não preciso... Cara, isso aí... pode fazer falta. Agora, o que vai fazer falta é o mimo, né? Então, assim, essa preparação foi essa. A segunda foi como se organizar para trabalhar com seus filhos profissionalmente, né? Todo mundo fala assim, é um sonho trabalhar com os filhos. Então, fizemos a primeira reunião para a constituição dessa empresa e o que ela seria. Vocês imaginam que acabou como a reunião? Pau. Não. Não? Em pizza, né? Em pizza, Ou seja, não decidimos nada. Então... É uma aventura isso, né? É um outro... E pau, lógico, discordo de você, mas nem teve muita briga. O problema é que cada um queria uma coisa e você melhor, só olhando para os dois é emocionado de ver os filhos criando alguma coisa e você não participa. Quem tiver essa oportunidade de poder ter uma conversa com os filhos sobre profissão ou montagem de um negócio é espetacular, porque você vê os seus filhos num formato que você não está acostumado a ver, que é profissional. Olha, gente, vocês que têm filho, fiquem atentos ao que ele está falando, que é muito legal essa experiência que ele tem, que de repente está do nosso lado, no convívio familiar, e a gente acaba não olhando com carinho e dando oportunidade para os filhos participarem como ele deixou, e ele se emocionou com tudo isso. E hoje ele está vivendo, e daqui para frente ele vai contar agora como ele constitui essa empresa. E foi muito legal, porque aí sim nós criamos o que a gente chama da E2E, que é a empresa de consultoria de negócios, mentoria, tem tudo lá dentro. Fizemos tudo, no final virou tudo. Que é E2E, é a meu mantra de vida, que chama end-to-end
Strategy, que para mim uma estratégia nunca acaba, né? Então eu criei essa teoria dentro da Tetra Pak, dentro das empresas que eu trabalhei, e eu falei que eu sempre quis fazer isso. E aí vem a segunda-feira, né? Que todo mundo me pergunta, mas e a segunda-feira, depois da assinatura do contrato? Cara, vocês não vão acreditar, mas eu acordei de manhã, tomei banho, comecei a colocar roupa, eu estava indo quase para Tetra. Intuitivamente. Aí minha mulher falou, você está indo? Você está tomando banho? O que você está fazendo? Cara, você não vai... Puta, é verdade. Para onde eu vou? Aí ela falou, vamos para Ibirapuera? Vamos. Aí fomos caminhar na Ibirapuera. Às 10 da manhã, nunca tinha feito isso num dia de semana. E logo que eu voltei para casa, eu recebo um telefonema que me surpreendeu, que é o do Roberto Bianchi, que ficou sabendo que eu tinha parado já na Tetra, que é o dono da Fazenda Agrindos. E ele falou assim, vem almoçar comigo. Esse almoço na fazenda, ele me conta a história de uma fábrica que ele tinha construído dentro da fazenda, com uma marca chamada Lete, mas que ele não sabia o que fazer com aquilo. Ele construiu, investiu, está dentro da fazenda. Cara, você não quer pegar? Eu falei, o quê? Que desafio, hein? Como você não quer pegar? O que quer dizer isso? Ah, você não quer fazer comigo isso? Vamos, te dou o que você quiser. Eu falei, Roberto, cara, eu estou montando uma empresa com meus filhos, eu preciso falar com eles. Primeira vez que eu tinha falado essa frase, eu preciso perguntar para os meus filhos. E aí minha filha falou, vamos pegar, pai. Fala sim. Eu falei, tá bom, sim. E agora? E aí ele me contou a história que depois foi o prêmio da Mafre, que é a história das vacas A2, que eu não vou entrar aqui, que é a Lete. E esse é um projeto muito interessante, que na verdade era uma genotipia de vaca. Ele me contou tudo isso, eu falei assim, meu cara, você está falando para mim, vale ouro. E aí 2E então começou com esse projeto, que na verdade era um projeto que não tinha. Aí apareceram mais 3 projetos para gente de consultoria grandes. Você voltou a ser um executivo? Não mesmo. Não mesmo. Sim, eu dominava a minha agenda. Então, sexta-feira eu não trabalho, eu vou buscar meus netos na escola. Segunda-feira eu fico na minha casa do interior, eu não volto domingo à noite, que é uma coisa deprê. Eu volto segunda-feira à tarde. De jeito nenhum não virei executivo. Isso foi uma coisa que eu me prometi. Eu criei um produto, isso também é interessante para os homens de prata, porque todo mundo agora virou moda que todo mundo que chega nos 56, 57 vai para o IBC fazer curso para ser conselheiro, né? Virou moda, né? Então, eu falei, não, ele tá rindo porque ele fez? Ele tá rindo porque nós temos um caso de amigos que estão indo por esse caminho. Então, o IBC é o cara que mais ganha dinheiro. Não, tudo bem. Esse é o cara que mais ganha dinheiro. E como eu fui responsável pela operação de Américas da Tetra, eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa nos Estados Unidos. Eu estive no Silicon Valley. E nos Estados Unidos tem um negócio chamado, desculpa falar em inglês, é advisory, né? Aconselhamento. Não é advisor, que é um conselho, né? Conselheiro, né? E aí eu gostei muito disso e falei, vou tentar esse produto, que é ser aconselhador ou de CEOs ou de donos de empresas médias. Não é uma mentoria, porque é um aconselhador que, na verdade, participa da reunião de conselho, mas ele participa como aconselhador da família. Nos Estados Unidos acontece muito, ou do CEO, no caso que ele tem um conselho que ele precisa de alguém que intermedie um pouco a relação com o conselho. Você sabe que você tocou num assunto que a gente pôs em pauta e ainda não tinha pintado uma situação, né, um momento de falar, que é a sucessão familiar, que vem muito de encontro, vocês que têm empresas familiares, é um tema que a gente quer abordar bastante, que tem empresas, tem muita gente da nossa geração que passa por esse negócio de sucessão familiar. Muitas. Então isso se a gente pudesse... E a sucessão familiar nada mais é daquilo que a gente faz como transição de carreira. É exatamente a mesma situação. Quando é que um pai decide deixar espaço para o seu filho? É a mesma coisa que um executivo deixar espaço para o seu sucessor. Não é diferente. A diferença é o emocional e não o racional, né? Então, eu posso dizer hoje, com o que eu estou vivendo, que a sucessão familiar é uma transição exatamente igual. Com menos paixão. Mais paixão, né? Mais paixão. Mais porque você tem uma relação familiar, Verdade. Porque o sucessor, ele é seu filho, né? Na maioria das vezes eu sou a filha, né? Para não ser... Mas mas as empresas médias brasileiras ou grandes brasileiras, elas passam por uma transição também de tamanho. Então, a gente que foi executivos de grandes multinacionais, com processos,
com compliance, principalmente. Acho que o compliance hoje é a grande moda do mercado, a governança corporativa. As empresas brasileiras hoje estão com lógico, por tudo que a gente está vivendo, todas estão muito preocupadas com isso. E acabam contratando consultorias caríssimas para colocar uma governança corporativa, para estar compliant, para não ter o que eles acham de riscos enormes na forma de negociar com seus clientes no final da história ou com seus fornecedores. Limitaram mais, né? Então, esse foi o meu principal papel até hoje, talvez, nas conversas que eu tenho com as empresas com qual eu trabalho, ou outras, é exatamente isso. Como você adapta a sua empresa aos momentos que ela vai ter que passar ou ela passa. Porque nada mais é do que momentos, né? Já tiveram outros momentos que tiveram que passar por inflação, agora é governança. Virou moda, todas as empresas, que é lógico, de tudo isso que aconteceu no Brasil, as pessoas se preocuparam com isso. Acho que o que eu posso dizer de legado ou de conselho, cara, planeje para ser feliz e não para ser rico. Você planejar para ser rico, porque rico não tem limite. Isso é o que a gente tem notado, todos que a gente tem falado. Primeiro, ser feliz é uma coisa que não sai da mira de ninguém, é uma coisa que todos estão buscando, porque querendo, mesmo sendo feliz no trabalho por muito tempo, não foram felizes como eles queriam pessoalmente, né? Outro, esse envelhecer bem, com qualidade, com dignidade, com valores próprios, tem nos mostrado que é uma referência, uma necessidade que tem todos. Envelhecer bem. E bem é com tudo isso que você falou. Envelhecimento é autoestima. Porque você ter autoestima na maturidade é tudo na vida. Se você não se gostar, cara, aí é difícil. Então, assim, você fala assim, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo pra mim. Será que precisa mesmo? É assim, eu vejo muitos amigos meus, amigas, que escolheram a carreira como primordial. E hoje são as pessoas mais infelizes que eu conheço e estão com mais problemas do que eu. Quanto mais você olhar por volta, essas pessoas, essa geração, principalmente os 50 que estão indo para parar, tem esse conflito. Que é isso que é uma coisa que a gente fala, que pode pensar diferente, pode agir diferente, né? A idade dele? 60. Vai fazer 60 dia 1º. Segunda-feira eu faço 60 anos, com muita alegria. Eu vim comemorar com você. A gente não sabe quando vai pro ar ainda, mas vamos considerar que seja na dia 2 de setembro, então. 2 de setembro. E olha, eu imaginei, eu parei com 58 conforme eu planejei, né? E eu imaginei que meus 60 anos seriam muito pior do que meu aniversário dos 60, eu ia estar muito mais nervoso e preocupado quando eu planejei. Pelo lado, você é sexo, pô. Não, preocupado com a vida, com as coisas. Eu estou realmente realizado, assim, impressionantemente. É bom você olhar para trás e falar, acertei. Eu fiz a coisa certa, mas outra vez, não existe dificuldade, não existe fazer sem dificuldade, sem sofrimento, sem noites difíceis. Não vou aqui falar que é fácil. Fiquei muitas noites sem dormir, fazendo conta. A família sente essa tensão na transição. É muito importante que a família esteja com você. Eu agradeço demais a minha esposa Elaine, meus filhos, Amita e Renato, por terem feito o que eles fizeram por mim e de terem acreditado que a gente podia, né? Porque esse não é um projeto individual. Transição não é individual. É com as pessoas que estão na sua volta. Volto a dizer, hoje pode ser parceiro, pode ser amigo, pode ser cachorro, pode ser o que for. Mas tem que ter alguém que não seja do seu meio te apoiando e fazendo com que você acredite que pode estar num outro mundo depois de tantos anos. Queria agradecer a presença do Eduardo aqui no Homens de Prata. É um imenso prazer que eu escutei e dividi com vocês esses momentos. Que sirvam de referência para vocês, Homens de Prata, pessoa séria, pessoa limpa, íntegra, e cada vez mais engrandece o nosso canal. Eduardo, obrigado a você, parabéns, sucesso com o teu projeto, Cuca Você Merece. Você faz parte. Você é um batalhador, eu sei da tua história, o que você batalhou. Legal você fazer isso para os outros. Isso eu acho que o que mais interessa aqui com esse canal é poder transmitir alguma coisa. Perguntam pra gente eventualmente, poxa, mas não é só homens. Não, a gente tem esse cuidado de homens, porque homens a gente sabe que é um pouco mais difícil de falar. E essas referências e reflexões que a gente vai fazer com eles é importante. E as mulheres, como você fala, elas aparecem de uma maneira muito grandiosa pra gente, que é importante. Opa! Então, todo esse cuidado que a gente tem é realmente para mostrar um produto bacana, com gente séria, que acredita nos seus valores e que tem coisa boa e saudável para apresentar para a gente. Estamos nos despedindo agora. Homens de Prata, uma geração de valor.
Se ele gemer em tudo que ele faz assim, coitado do vizinho, hein, cara? Puta, ele não tem privacidade para ninguém, né? Se for no apartamento, então... Nossa Senhora. Né? Você joga tênis? Jogava muito. Tá, depois Mal. nós vamos na quadra jogar tênis. Jogava muito Eles estão mal. jogando já aqui do lado. Eu joguei um pouco, mas jogo muito mal. Eu como bem. Já percebemos.